E como o professor Silvio falou lá no primeiro bloco, nós temos uma atividade intensa, né? A gente está em greve, mas nada de ficar parado. Exato. E essa semana já começou hoje, às 7 horas. Houve movimentação dos alunos lá no Colégio Pedro II. Os profissionais de educação correram às escolas também em visitas, né? Porque nós estamos visitando ainda alguns colegas que ainda não aderiram ao movimento e alguns alunos chamando também os grêmios para conversar, chamando o pessoal da juventude. E amanhã nós temos marcado também novamente corrida das escolas, alguns grupos. Quem quiser participar, procurar o Felipe, a Lígia, a Márcia, nos grupos do WhatsApp ou mandar um e-mail para o CEP, a gente repassa o telefone dos companheiros para que vocês possam participar dessas atividades. Mariana também vai estar envolvida amanhã nas visitas, né? Sim, sim. Amanhã eu estou participando da visita e à tarde, né? Como você vai falar daqui a pouco, teremos outras atividades, mas também estou participando. Quem quiser também entrar em contato e participar, é só falar com amanhã, gente, é um dia muito especial para nós, comemoração do Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, né? Nós vamos ter uma atividade na Praça Dom Pedro, um ato público, a partir das 16 horas. E cabe todo mundo nesse ato, não só mulheres, tá? Porque os nossos companheiros deverão estar lá para participar também dessa homenagem a todas as mulheres que batalharam a vida inteira, que batalham, né? As professoras, cozinheiras, inspetoras, secretárias, diretores de escola, todo mundo que batalha, né? Que vive. E fora isso, as companheiras que trabalham em outras profissões, né? Não é específico de mulheres lutadoras da educação. A gente está querendo fazer uma homenagem a todas as mulheres que trabalham, que lutam, e muito também as que não trabalham fora, né? Mas que tem uma jornada, não é, Mariana? Que tem a dupla jornada, né, de trabalho para as que trabalham fora e tem as que trabalham em casa e não são reconhecidas pelo seu trabalho. Sem salário, sem reconhecimento. Sem salário. E toda mulher é mãe educadora, respeito, né? Todas as mulheres são educadoras, na verdade. É muito importante a gente ver um homem falando sobre isso, né? Porque a gente passa muitas vezes situações em que os homens não reconhecem, né? A luta das mulheres, né? Acha que a mulher que fica em casa é a mulher que não trabalha, né? Pois é. Mas trabalha a beça, hein, gente? E não é remunerado, não é reconhecido, às vezes desrespeitado pelos seus maridos. Não é um momento de reflexão, né? Para a sociedade realmente pensar no que realmente a mulher anda fazendo, no espaço que ela está tomando, né? Porque a mulher tem um espaço. Né? Infelizmente, em alguns lugares, a mulher ainda tem essa coisa de ganhar menos que os homens. Sim, ser pouco reconhecida. Né? Pouco reconhecida, mas nós temos que fazer na luta do dia a dia isso mudar. Né? Por isso está aí, o Dia Internacional das Mulheres. Da Mulher Trabalhadora. Da Mulher Trabalhadora, para ter um momento de reflexão. Na quarta-feira, nós vamos ter, às 8 horas, novamente, a corrida pelas escolas, e às 5 horas, a Assembleia do CEP local. Assembleia de Professores e Funcionários da Rede Estadual. E essa Assembleia Local, qual o objetivo disso? Na Assembleia Local é que a gente tira o percentual de adesão nas escolas, em Petrópolis, porque a greve é estadual. Então tem gente fazendo greve em Petrópolis, em Vassouras, em Valença, Niterói, Porciúncula, Magé, Guapi, Tanguá, Teresópolis, Três Rios. No estado inteiro tem colégio da rede estadual. E essa greve está realmente conquistando o interior, né, Silvia? Tá. É um fenômeno, porque outras greves em anos anteriores se instalaram mais na capital, né, Maria? Na capital. Sim, com certeza. Nas últimas greves a gente não via tanta adesão. Agora o interior está com a adesão enorme, né? Como colocamos de 70% a 80%. Né? Antes isso não acontecia. Então a gente tem um momento único que a gente tem que aproveitar ao máximo e organizar o interior. Ô Silvio, o que você acha que leva a isso, essa maior mobilização agora? Eu acho que leva a uma maior consciência, a uma maior união da classe, que é fundamental, a proximidade também com os pais, com as famílias, com as comunidades, elas entenderem, elas dialogarem com a gente. É por isso que a gente chama, venham conosco e vamos conversar sobre essas questões da educação. Isso, eu acho que depois desse movimento, a gente não vai continuar sendo da mesma forma. Nunca mais a escola pública estadual vai ser a mesma. Exatamente, não vai, porque as coisas estão sendo discutidas, as coisas estão... Em nossa movimentação, a gente não para, a gente está sempre discutindo tudo, cada passo, discutindo, tendo ações, conversando com a comunidade, conversando com os alunos. Então, isso é lógico que vai dar frutos, já está produzindo seus frutos. Quando você empodera a comunidade, ela não aceita mais ser enganada, né,
por quem está aí querendo enganar as comunidades, né? Rose, eu só queria falar uma coisinha, porque hoje, conversando com os funcionários, que eu fui lá falar, ver como é que estava o movimento, uma coisa muito séria que às vezes a população não sabe. Os funcionários do Estado, há 14 anos eles não recebem aumento e eles ganham menos do que um salário mínimo. 700 e poucos reais, né? 700 e poucos reais. Isso é uma coisa muito séria. E são eles que mantêm a escola em ação, ativa, viva. Então, estão lá, né? Mas E é hora hoje- da gente mudar essa realidade. Hoje, Silvio, quando você fala nessa questão de funcionários, essa parcela da categoria é o exemplo vivo do que o governo pretende em relação à educação. Porque quando eu entrei no Estado há 30 anos atrás, não havia nenhum tipo de funcionário terceirizado. Só trabalhava em escola pública quem era concursado, independente da função. Servente, cozinheiro, zelador, porteiro, vigia, todo mundo concursado. Depois de um tempo, o que foi acontecendo? O pessoal foi se aposentando, mais de 20 anos sem concurso público, chegou num ponto que não tinha mais funcionário. E aí o Estado, né, muito esperto, o que fez? Cedeu todos esses postos de trabalho para as empreiteiras, para as firmas, para as terceirizadas, que, por coincidência, várias delas têm ligação com deputados, né, com gente do meio político. Então, quer dizer, a gente vê o quê? É uma grande estrutura para estar exterminando o trabalhador, né, acabando com a figura. Hoje, se você visitar o Colégio Dom Pedro, Cecília Jardim, o CIEP, se você chegar lá, você tem de funcionário público mesmo, nas funções de apoio administrativo, 5, 6 pessoas em cada escola. E os outros todos terceirizados. Terceirizados que estão sendo explorados a cada mês, a cada ano. Gente, os terceirizados ficaram sem pagamento durante quase 3 meses. Sobreviver como num mercado desse? E vamos lembrar que até a própria Alerj reconhece que a terceirização sai mais cara aos cofres públicos do que caso eles fossem concursados, né? Isso é porque um dos argumentos que eles usam é de que é mais barato. E não é verdade. A própria Alerj reconhece. Pois é, não é mais barato, não é mais eficiente, porque o funcionário, quando ele faz parte daquela escola, ele cria uma identidade também com a comunidade. Claro. Né? Com os alunos, com as famílias, com os professores. Já o terceirizado, não, ele está ali. Se a firma achar que não está bom, tira, bota para outro lugar, sem pensar também se ele vai se adequar na outra comunidade ou não, se é perto da casa ou não. Então, os terceirizados estão numa situação ainda pior do que a nossa. Estão sendo tratados como descartáveis, né? São pessoas que são usadas e se fica doente, é para a rua que vão. Ainda, com todo respeito a todo trabalhador que é terceirizado, porque eles não têm culpa dessas firmas que estão trabalhando, que estão dando o seu trabalho, está cedendo aí para essa corrupção do país. Porque se essas firmas pertencem a algumas pessoas, são deputados, né? Porque muitos são ligados. Outros são ligados. Então tá a serviço da corrupção mesmo. É muito triste quando a gente vê isso. E aí, gente, a gente tem que esclarecer para quem ainda não entrou em greve. Quem não entrou em greve está fazendo uma opção, sim. Porque em qualquer movimento só tem 2 lados. Ou você está do lado de quem está lutando, ou você está do lado do governo. Não tem meio termo, não tem como. Não existe neutralidade. E quando a gente está furando a greve, está deixando de participar do movimento, a gente está consentindo com o que o governo está fazendo. A gente está apoiando o que o governo está fazendo. Então, as pessoas passam a mensagem para a comunidade, para os alunos, que estão satisfeitas com aquela situação. Então, isso é muito ruim, porque nós todos somos educadores, todos somos responsáveis pela formação dos nossos alunos. E nós não podemos, diante de uma situação como essa, dizer que está tudo bem, que não está acontecendo nada. Como diz lá, está favorável. Não está favorável, não está legal, né? Está ruim, está muito ruim. E se a gente não fizer nada, vai piorar. Então, a greve, o motivo da greve é principalmente esse. É tentar melhorar a condição da escola pública, em vários aspectos, não só salarial, em condição de trabalho, a parte didática, né? A gente está passando por avaliação pronta, né? É uma coisa que não tem nada a ver com o que o aluno está estudando na escola. Gastando dinheiro, quem faz essas avaliações são sempre empresas externas. Né? É sempre para dar dinheiro para alguém.
E aí a gente Os tem interesses. universidades, fundação. Fundação hoje é complicado, né? É óbvio que tem as séries, mas tem muita fundação que foi criada aí para poder estar recebendo dinheiro, né, gente? Exatamente. E aí a gente vê, as provas custam sempre milhões. Sim. Né? E eu fico boba, porque na rede estadual e nas redes municipais em geral agora, os nossos professores são os melhores preparados. Todo mundo tem mestrado, doutorado. Seria moleza arranjar um grupo de docentes para preparar uma prova que tivesse a ver com a nossa realidade. Né? Não precisaria contratar ninguém, pagar 30 milhões, gastar 30 milhões em uma prova, num processo de avaliação. O que é isso, gente? Se não tem dinheiro nem para o gás de cozinha, não tem dinheiro para a lâmpada na coordenadoria, a coordenadoria está às escuras, porque a luz foi cortada. E aí você paga 30 milhões, gasta no SAERJ 30 milhões. Isso é um absurdo. Né? A gente vai para o nosso intervalo e já volta para continuar o nosso papo. Tá bom.